Então, bom dia a todos. A gente está aqui no dia 15 de outubro de 2025, reunidos de novo, tomando café aqui no Espaço Bem Querer, para dar início a mais essa roda de conversa. É a nossa roda número 7. E na última roda, a gente começou a trabalhar com um poema do Rudolf Steiner, que tem nos inspirado a falar um pouco sobre essa imagem dos dragões, né? E a gente sentiu de continuar hoje descendo, mergulhando um pouquinho mais em algo que a gente já falou na roda número 6, que é essa diferença entre os dragões arimânicos e os dragões luciféricos. Considerando que os dragões arimânicos são bem presentes e fortes hoje, né? A gente vai hoje trabalhar um pouquinho sobre isso, conversar um pouco sobre isso. Essas rodas, como a gente, né, já tem divulgado sempre, são parte iniciativa de um projeto chamado Semente de Humanidade Viva, que é uma das expressões da Associação Semente de Amanhãs. E a gente se reúne periodicamente para poder conversar sobre esses temas, né? Então, a gente vai começar, como sempre começamos, lendo um verso, mas especificamente agora a gente está trabalhando sobre esse verso, que se chama Força Interior. Dentro de mim se agita a força do dragão, que pretende fundir. Não o vejo, mas sinto sua tendência de sucção descendente. Percebo também, em espírito, o arcanjo luminoso, cuja missão cósmica foi a de vencer o dragão. Concentro minha alma em sua radiante figura e deixo que sua luz me penetre. Rudolf Steiner. Então, esse tema, né, ele é tão forte que a gente sempre faz uma introdução, localizando ele no conjunto das informações que fazem a gente poder navegar com paz, apesar dos dragões. Que é assim, nós não estamos aqui na Terra abandonados, né, no sentido de sujeitos à sucção descendente dos dragões. Isso tudo faz parte de um projeto evolutivo da humanidade, que é a gente poder para chegar a uma liberdade consciencial do coração, a gente tem que passar pela esfinge moderna, que são os dragões, que é enfrentar o endurecimento ou o esgarçamento. Esse dragão que tem uma sucção descendente é o que atua na era do materialismo. O outro já atuou mais em épocas anteriores, a gente vai depois conversar sobre ele também, ele ainda atua um pouco. Mas no momento, o grande dragão que a gente enfrenta, todo mundo dentro, é o dragão arimânico, porque ele tende a criar, o que é que ele quer criar? Uma ideia de que o espírito não existe, e basta o controle das coisas, basta a vida material, basta a tecnologia, basta a gente planejar tudo detalhadamente, que a gente substitui tudo que a gente precisa de liberdade, é uma falsa ideia da liberdade, né? Então, a gente não está abandonado, a gente só está fazendo o dever de casa, né? Enfrentando essas forças para conquistar uma liberdade consistente que vem do coração. Então, é com esse olhar que a gente vai olhar para essas forças, sabendo que elas fazem parte do caminho e que aprender a lidar com elas e ganhar maestria nisso faz parte da nossa liberdade. Enquanto essas forças nos controlam, a gente está, o dragão está com a corda nos puxando. Quando a gente inverte a situação, a gente aprendeu a controlar a força do dragão do materialismo, né? Então, isso no nosso tempo é algo bem gritante, está presente em todos os lugares. E é isso que a gente vai conversar hoje. E como é que tudo isso, né, o verso, a fala da Valéria, que eu falei, toca em cada um de nós, a gente começar de uma forma bem espontânea, assim. Me chamou a atenção no verso, está no passado. Percebo também espírito, o arcanjo luminoso, cuja missão cósmica
foi quando a gente iniciou o dragão. E, na minha concepção, ainda é. Ele tem esse arcanjo luminoso ainda está atuando. Até quando a gente vencer, todos os homens venceram, né? Ele veio como ajudante do Cristo, entendeu? Desde que a alma entrou no nosso campo, isso já faz tempo. Mas ele ficará na terra até que todos os homens consigam se libertar dessa função descendente, que agora vive dentro dos nossos corpos, né? A luta, por isso que a luta é eterna, não é mais fora. Agora, cada ser humano tem essa tarefa de vencer o próprio dragão interior, que seria uma tendência, para botar nome nas coisas, a rigidez, endurecimento. É como se a gente fosse virando uma pedra. Já não cria, já não brinca. Não sei se vocês notam que as nossas atividades vão todas na direção oposta, criança interior, porque é a tarefa da época. A gente tem que vencer o dragão. Sem ferramentas a gente não vence. Sem haikai, sem pintura, sem conversa, de calor, sem abraço, sem comer junto, tudo isso é calor, né? Para mim, me vem uma reflexão sobre como lidar com isso no dia a dia, no miudinho e em todos os aspectos que ele se apresenta, ou em alguns aspectos, pelo menos. Quando eu vou falar em organização, você ainda citou, uma coisa é planejar para ter uma direção, outra coisa é querer ter milimetricamente o que eu vou fazer a cada minuto e se isso desvia, cria um caos, né? É outra coisa. Quem age assim está totalmente governado pelo dragão. Nessa empresa. Isso acontece assim em muitas áreas, né? Empresas, essa questão, um tema que é bem delicado, mas que entra para as finanças, para o dinheiro, e você vê, por exemplo, certas escolas, instituições de ensino sendo bem voltadas, como se fosse uma empresa de fins apenas lucrativos, esquecendo. Educação e saúde, né? Educação e saúde, é a mesma coisa, né? Se cuidar de uma pessoa com fins lucrativos, né? Então, são forças assim tremendas que estão aí e acho que eu me questiono e muitos de nós talvez se questionem, né? Como que eu vou conviver com isso, tendo essa consciência? Que passos eu posso dar a cada momento? Como eu posso me colocar à frente dessa situação? Posso botar você numa saia justa? O que você tem feito? Já é. Para a gente baixar a conversa bem prático, né? Isso cada um podia fazer bem prático, né? Isso é que ajuda a gente, quem sabe. Eu, por exemplo, com toda a minha experiência e ascendência e influência que me leva muito para organizar as coisas e para planejar, teve uma pessoa bem sábia que há uns 30 anos atrás brincou comigo, me chamou planejador por causa disso. E hoje, 30 anos depois, eu talvez já consiga um pouco planejar menos, assim, talvez eu ainda eu preciso buscar uma direção, mas o que vai acontecer no minuto a minuto já é um treino que eu já me submeto, né? Bom, não sei como vai ser, mas me coloco nesse lugar. Mas é um desafio, né? De você iniciar uma estrada e falar, bom, o que vem pela Foi frente. assim que a semente nasceu, né? Deixar, vira seco. E é muito curioso, eu estou lembrando que alguns de nós estamos vivendo uma situação essa semana e que agora eu me dei conta do porquê. Porque é vivendo direto com essa manifestação do dragão arimânico que enrijece, que se apega às crenças. E a gente tem feito um trabalho, né, de olhar o que isso está espelhando da gente, né? E agora estou me dando conta, percebe? Concordo, porque tem sido muito isso, que assim, no dia a dia você começa a identificar, e, assim, claro que é mais fácil ver na pessoa, no outro, do que na gente, né? Só que se você tá atento, que, né, o caminho que a gente tem tentado fazer, opa, isso não está lá à toa, né? Isso não está acontecendo à toa. É o espelho. E aí a gente começou a falar disso, né? Mas vamos olhar qual é a nossa parte de controle, aqui é aquilo das subpersonalidades que a gente tratou nas outras rodas, né?
E agora a gente fala assim, nossa, então de onde que vem isso, né? Que maravilhosa pergunta, né? De onde vem, né? E onde que ele ainda está em mim, porque se no outro aparece de uma forma tão clara que o outro está pegado na crença, que o outro está enrijecido, né? É óbvio que eu posso não estar no mesmo, manifestando isso do mesmo jeito, mas em algum outro lugar. E a pergunta por que essa pessoa que está nessa dinâmica de sucção apareceu na minha vida nesse momento, né? Normalmente é para a gente se diferenciar e conseguir ajudar o outro a se diferenciar só das notícias que é possível, né? E aí todo mundo se beneficia, todo mundo se beneficia. É o presente espelho. É. É um presente. Veio até uma imagem assim para mim, aquele espelho que você comprou para a festa da criança, olhei, olha, aí ela passa tudo, passa tudo. Aí a gente vai desmanchando o caramba do dragão. A gente não faz outra coisa na vida, né, gente? Esse grupo aqui é o tempo todo e faz. Quando você perguntou o que a gente está fazendo de prática, para ele o que a gente está fazendo de prática, me veio a seguinte questão, que eu fico no dilema, às vezes eu sou, entre aspas, obrigada a ficar 8 horas sentada na frente do computador para trabalhar, e aí eu falo, mas você tem que meditar, né? Quero olhar a natureza, quero fazer tanta coisa, né? Trazer os estudos e tudo, e aí eu fico vendo, acaba postergando, né? Fala, não deu para agora, quem sabe amanhã eu faço, né? Isso era antes, né? Mas agora eu tô pensando assim, tô aqui, tô chateada porque não consegui fazer outra coisa, mas assim, trazer esse momento, essas reflexões, esse contato com a espiritualidade nesse caos do meu trabalho ali, que às vezes eu não dou conta. E aí me veio assim, aquela coisa do pequeno, né? Do que eu posso. Fazer a pausa, como que é que eu lido com isso, né? Esperar o momento certo, ele não vem, né, na prática. Então, quando você fala dos dragões que estudam e tudo, me veio pensando assim, se não é exercício a todo momento, a todo segundo, né? E também, além de trazer coisas de fora para tornar mais leve, é tornar mais leve o que está fazendo que está duro. Porque, assim, qualquer trabalho, por mais mecânico que seja, se eu fizer ele compreendendo o sentido, o propósito, eu espiritualizo ele. Ele deixa de ser. Porque o que faz uma coisa se tornar dura é ela estar desconectada do espírito, que é fluido, entendeu? Dois mundos, fluidez e densidade. Então, o Stalin fala assim: tudo que a gente faz que é mecânica, automática, se torna uma força de dragão, mesmo que seja a coisa mais livre, que seja a oração. Já viu gente rezando no automático? Vira a força do dragão descendente, porque a alma não está mais ali. Tá? Entendeu? Então, esse é o desafio de todos nós, que é espiritualizar a matéria. Então, não deixar que a matéria ordene a nossa vida. Porque a gente veio para cá para isso, né? Qual é a direção desse caminho? É a ressurreição, que é o que Cristo conseguiu fazer de uma forma radical, e a gente vai fazendo de pequenos momentos de ressurreição, onde a gente sai do automatismo, sorri, reflete sobre o propósito daquele trabalho, como trazer meu espírito para dentro dele. Aí você está espiritualizando uma coisa bem densa. Eu me faço entender? Eu super, mas eu fico vendo na prática, assim, né? Entre um processo e outro, aí tá no meu. Não, eu estou falando o próprio trabalho. Comece na hora, se abrir, porque você vai ser inspirada, porque também isso é outra coisa. Ninguém faz isso sozinho. Isso é controle. Se eu achar que sou eu que vou fazer, eu tenho que dizer, estou aqui, fui colocada, vou brincar, mas é sério, né? Num posto super avançado desse trabalho, porque é uma matéria que é muito densa e fria. Então, por favor, anjos, Arcanjo Miguel, me inspirem. E é incrível, aí vai surgindo a inspiração para você espiritualizar aquilo que está ali. Não tem nada que não possa ser espiritualizado. Até, por exemplo, quando a gente espiritualiza, por exemplo, uma situação difícil, como é que ela se espiritualiza? Você compreendendo o propósito, o que é que aquilo está construindo dentro de mim, aceitando pacificamente o limite, treinando, por exemplo, paciência, resiliência, tudo isso é espiritualizar. Faz sentido. Não é, na verdade, para fora, né? É tudo dentro. Espiritualizar. Se você se torna um ser espiritual, não foi isso que Cristo fez? Veio do sol
para espiritualizar nós, que estavam muito densos, né? Então, agora a gente vai fazer no nosso humildinho. Então, se eu estou fazendo uma coisa que é difícil, que é mecânica, eu tenho que ter mais do que nunca em conexão, de serviço, de doação. Porque dentro as coisas são mecânicas e alguém vai ter que fazer, não tem? Eu vi recentemente uma frase que tem tudo a ver com isso, que é, eles não dão comentário, uma frase do Nietzsche, mas que diz assim, aquele que sabe o porquê aguenta quase todos os contras. É lindo, né? Isso, é lindo, é maravilhoso. Assim, como que eu tenho que fazer? É duro, é árido, é difícil, né? Mas se eu tenho propósito. Imagina Jesus na cruz, gente, como era árido, ser espetado, furado, mas ele estava ali conectado, espiritualizou a matéria naquela hora. Eu estou entendendo assim, o lixar o dia a dia no trabalho também, né? Sim. O que o trabalho pode cobrir a gente internamente, né? Eu também vivo uma situação semelhante, assim. Eu já brinquei, trabalho de mão dada, assim, uma mão com ar e uma outra com luz no meu trabalho, entendeu? Porque é tudo que tem no ambiente do meu trabalho hoje. Eu trabalho nos Estados Unidos, numa empresa que visa ganhar dinheiro. Ainda não consegui mudar isso, mas eu tenho planos na minha vida para mudar. E às vezes isso me desespera internamente, sabe? E do que fazer no meu dia a dia, sabe? Eu tenho tentado fazer o dia a dia das pessoas que estão à minha volta um pouco diferente, dentro do âmbito do que eu posso fazer, né? Trazer um pouquinho mais de para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Em vez de eu ser tão duro comigo mesmo, naquela coisa assim de ter que entregar perfeito, de ter um pouco mais, de me dar mais flexibilidade, assim, sabe? E, e com as pessoas que eu consigo em volta de mim. Mas mesmo assim, continua um ambiente árido. Mas se tudo... Mas se aquecer dentro, deixa de ficar árido. Está começando. E é só a gente se abrir para isso, que o mundo espiritual vive procurando brecha, né? De pessoas que possam iluminar a matéria, aquecer a matéria, né? Então, se a gente compreender que é isso, em vez de dizer, é árido, deixa eu ficar fechadão. Não, é árido, eu tenho que ficar suave, porque aí vai vir. É impressionante na vida prática como isso funciona. Eu acho que eu vou contar uma história bem pequena. Eu teve uma época na minha vida, dentro dos processos aí de aprendizado lá com o nosso amigo mais velho, aquele de nosso amigo antigo. Ele falou aqui para mim, filha, tem uma tarefa bem chata para te dar, mas você vai ficar pedindo. Você tem algo que você vai descobrir ali. E ele disse, tá bom. Ele falou, olha, não é pelo trabalho em si, é pelo processo do fazer o trabalho. Se fosse trabalho em si, eu botaria a garotada para fazer, mas é um processo. Ele falou, a casa ganhou meio quarto de remédios, não, de pessoas que não usam mais, está dentro do prazo da validade, e precisa ser juntado por tipo para uma coisa monótona para fazer. E aí eu compreendi o que é que eu estava fazendo ali, né? Inclusive, não é uma tarefa que me agrada. Eu gosto de pintar, dançar, criar, né? Era um trabalho ali de classificar, organizar, separar, que eu também gosto, mas aquilo era uma minúcia. Eu disse assim, eu estou aqui para fazer um caminho interno. É bem isso. Então, eu não vou dar um passo fora sem dar um passo dentro. Gente, aquilo virou, eu tirei. Depois que eu descobri, fui fazer isso no fim de semana. Eu descobri o que era aquilo. Era perto das férias, eu estava sem saber o que ia fazer nas férias. Eu me lembro até hoje isso, faz muito tempo isso. Eu pensei, eu vou dedicar minhas férias para isso, eu quero mergulhar nessa substância. Eu passei umas férias inteiras de dezembro e janeiro, indo todo dia organizar esse material. Eu acho que foi as férias mais ricas da minha vida.
Porque eu comecei a trabalhar com aquilo e fui descobrindo, eu pedi, e aí fui descobrindo, entendeu? Que se você não está duro por dentro, tudo fica leve. Então a dureza fora é o espelho também, né? A dureza, Quando a gente tá se você, por exemplo, se eu começasse a dizer ali, que saco, que tarefa mais chata, porque não bota outra pessoa para fazer, não sei o quê, entendeu? Eu sei fazer tanta coisa criativa, por que que eu estou aqui? Se eu fizesse isso, eu endureceria, ia ser uma luta ali dentro, né? E eu estou falando isso como método, quer dizer, mesmo quando a dureza vem, nesse caso, era para me dar a notícia, essa que eu estou agora falando para vocês, que virou uma realidade para mim. Não importa o que vem lá de fora. Se você fizer de um lugar interno de conexão, tudo vira flores. Depende da gente só. Você pode clarear um pouquinho, que eu não vou dar um passo para fora também. É isso, para nada mecânico. Nada Mas na mecânico. prática, Eu vou pegar rápido os remédios, não. entendeu? Não, eu vou Tipo ler uma pausa cada. para É respirar. um encontro. Cada remédio eu vou ler, para que ele serve. Posso até dar para um exemplo paralelo, né? Porque eu estava terminando o mestrado, a minha orientadora era bem assim, mental, né? Então, ela queria que eu lesse aqueles livros antigos da sociologia. Meu Deus, que... Aí você deve... Vocês não estão vendo a Cariane Maria Lúcia. Tá bom? E aí eu disse, gente, que tanta coisa maravilhosa para ler, para poder trazer para aqui. Por que que eu tenho que ler Durkheim se eu estou lendo Ken Wilber para poder trabalhar com os conceitos dele? E aí eu me lembro que um dia eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o nosso amigo mais velho lá. Ele falou, filha, eu sei o que você está vivendo, vou te dar uma sugestão. Quando você for ler esses textos, a gente salvou a minha vida. Você imagina que por trás dali tinha uma alma lutando para discernir. Olhe isso como um fluxo. Para conseguir chegar naquilo lá. Tem uma alma, uma luta íntima, cheia de nuvens. Aproveite para se encontrar com essa alma. Agradeça você já ter feito esse passo. E olhe com compaixão, com misericórdia para alguém que estava nesse lugar. E aí, se eu tenho compaixão, tenho misericórdia, eu quero achar que essa também é uma hora. Acaba a fricção. Isso muda a energia num outro plano, né? Porque você não vai diretamente falar sobre ele, não vai diretamente defendê-lo diante da Nem galera. brigar com ele. Brigar com ele. É um encontro. Como é um encontro humano. É sempre quente. Por exemplo, os encontros humanos com pessoas em muito desequilíbrio, né? Jesus mostrou vários na vida dele, né? Até com endemoniados. Se você está centrado, não é uma coisa ruim, entende? Então tudo é dentro, gente. Essa é a ilusão que Ariman tira, que gota dos nossos olhos, né? É tudo dentro. Mas mesmo com essa ideia, muda totalmente. Mas essa ideia é fruto do quê? Em vez de reagir, de ajuda, rezar. Já Eu tô falando, é só ir com essa atitude que o seu anjo providencia alguém para te dar a dica que você precisa. Entendeu? É que geralmente a gente fica na fricção, não pede ajuda, não reza e fica ali na luta, no lugar. Sabe onde as águas quebram na praia? Não tem uma arrebentação? Quando a gente fica assim, brigando, é só serenar e pedir ajuda, é incrível. Essas duas situações, para mim, impactou em relação a esse ser aqui que a gente está. Belos exemplos de fazendo dia a dia, né? Sobre isso, o que você viu aí? Você olhou assim, como que viu alguma coisa? Eu estou com duas linhas aqui que estão me chegando. Eu me lembro, semana passada, eu não estava numa situação dessa que pedi esse tipo de exercício de ter consciência, saber que ali na minha frente não era só uma pessoa num estado que eu não concordava, mas que também
é um espelho para mim, que nada disso é por acaso. Se ele está ali na minha frente, tem um motivo, e que talvez aquele xilique ou aquele comportamento possa ser um pedaço meu também, e aí começar a se aquecer um pouco, ter um pouco dessa compaixão para ver a situação. É uma coisa, é um grande exercício, eu acho, né? Conseguir olhar para tudo que chega e que tenderia a me desorganizar, lembrar de olhar para esse fora. É como você disse, ou a pessoa fisicamente, ou um texto, ou Ou qualquer coisa. algo que me vem, né? Que Que suga, né? Isso, literalmente. Né? literalmente suga. Como que seria a interpretação para uma situação interna, um sintoma, uma dor, um desespero, uma ansiedade, uma depressão? Entendi. Sim, nesse caso, seria a contrapartida dentro de alguma coisa animática. Talvez A irritação, Isso, a reclamação. isso. E aí, sim. E aí, como seria esse. Essa é uma pergunta para mim. Todo mundo já sabe fazer isso aqui, né? Vamos ensinar a Monique, que ela ainda não fez o segundo ano na pista. Já deu o recado. Vamos lá, todo mundo dizer como é que a gente faz quando a gente quer para olhar. Eu reconheci esse. quando a gente vê a carinha, o rabinho do dragão dele. O que é que a gente faz? Vamos lá, ver. Cada um diz uma coisa que faz, a gente vai criar Primeiro respira. Isso. Primeiro respira. Aí reconhece que tem um dragãozinho ali. Segundo passo. Se afasta e reconhece. Né? Olha, ela não fez, né, gente? Essa questão de contextualizar, assim, uma coisa é olhar a situação completamente fria, sem relacionar com nada. Pô, mas por que que algo não agradável surgiu? Começa E, com né, eu não mereço, né? Eu nunca mereço algo que não seja agradável, né? Esse nosso ego faz esse princípio. E Isso é o contra-contextualizar. é o contra isso. O que é o. Eu não mereço, não seja nada. Isso não é para mim. Bom, Deus é justo. exatamente. Aí o contextualizar seria bom. Primeiro, eu ter aquela certeza, aquela confiança que a vida, o universo só vai trazer o que é o melhor para mim e que está tudo em equilíbrio. Aí eu Só um minutinho. Isso já cala o ronco do dragão. Porque ele está doido para você acreditar que você está sendo injustiçado, para você ficar quicando por dentro. Aí já Se a gente se compromete com isso, quer dizer assim, não, o universo é bondoso. Só vem, aliás, não é só o que eu preciso. O que eu pedi, onde eu quero florescer. Será que esse não é um passo importantíssimo para eu realizar ou dar mais um passo, mais uma etapa no meu projeto de reencarnação, né? Então, assim, precisa treinar um pouco essa visão cósmica da vida, visão menos materialista da vida. Materialista não só no sentido das coisas, mas no sentido de desconsiderar o espiritual. A hora que eu incluo o espiritual na minha existência, falo, bom, eu vou olhar, aqui está tudo certo, né? Ele pode ser um dragãozão ali, uma cor feia, um desenho feio, mas isso não está ali por acaso. Ele está aqui para quê? Né? Aqui é a pergunta. Grande pergunta. E pode ser de imediato, a médio prazo, remotamente, porque tem vários níveis do para quê. Em algum momento a gente acaba enxergando que é algo nosso que está ali. Que a gente tem dificuldade de ver sozinho, não vai ver. Várias vezes eu falo assim, eu já passei assim, então eu pensei, meu Deus, o que que tem meu nessa situação? Não é possível. Não me vejo. Aí depois de um tempo eu consigo ver. E aí eu entendo a engenharia, que precisa ser muitas vezes maior para a gente ver, não deixar de ver. Até ir trabalhando isso dentro da gente. É o grande convite. Tem uma frase que diz que quando você ora pedindo paciência a Deus, Ele não vai te dar uma pílula de paciência. Ele vai te trazer uma situação que você precisa da paciência. Ele vai Exercer a paciência. Tem essa linha.
Ficou mais claro? Da Dalma também. Quer dizer, recebendo um limão, tem que fazer uma limonada suíça. É isso dentro. Tem um ponto, também aprendi lá com meu amigo mais velho. É, então, a primeira sessão do espelho é isso. Tá lá, tá aqui dentro, deixa eu ver onde é que é. Eu me lembro que uma vez, eu conversando com esse querido amigo, e falei para ele assim, olha, eu investiguei bastante, não consegui perceber uma situação de espelho. Você pode olhar com seus olhos aí para ver se você, o que é que eu não estou vendo? Ele disse, olha que coisa isso. Ele falou assim para mim. Foi a primeira vez que chegou isso para mim, nessa época. Ele falou, filha, até um determinado ponto o conceito do espelho é absolutamente claro. Mas quando você faz o trabalho do espelho, muitas vezes, já não vem outro conceito, que agora não é para você ver a sua parte negativa, mas é assim, essa parte negativa foi o que Jesus veio fazer na Terra e todos que o seguem um dia vão ter que fazer. Segue seus ensinamentos, né? Quer dizer, os endemoniados que vieram na frente de Jesus não foi para mostrar o endemoniamento dele. Ele não tinha endemoniamento. Então, quando aquilo já está processado na pessoa, vem a força para você, num lugar de paz e equilíbrio, poder gerar resposta criativa nova para aqueles seres, para impregnar a cultura com aquilo, cada um no seu pedacinho, né? Porque esse é um movimento super randômico, né? Entendeu? Então, a gente vai com o espelho até determinado lugar, e a gente sabe que quando é com o espelho, a gente está preso, a gente está julgando, a gente está com alguma coisa lá dentro. Mas tem hora que não tem mais isso, tem hora que tem ausência de espelho para você poder ser inspirado para fazer o novo. Da resposta. Aí o espelho está no céu, né? Que é o espelho do novo que precisa Uma hora você trabalha, na hora você está sem visto. Né? E normalmente é uma hora mais ou menos longa, a gente se trabalha para poder esvaziar o cálice, não é uma coisa tão rápida, né? Para mim, não foi muito. É um tempo de trabalho sobre cada tema, para o cálice purificar, e aí você poder, o seu cálice refletir algo que quer vir do céu para a terra. Então, eu nem falo muito disso não, mas aqui eu achei que caberia, para que a gente não fique rápido achando que é o segundo trabalho, você entender que primeiro. Que aí a gente entra no dragão que faz a sucção ascendente, que é Lúcifer. Já estou pronto, sou especial, o corpo já cresce. Mas aí seria trazer os dons, né? Que você já. Que você veio trazer, né? Exato. Tem que fazer primeiro a purificação, que é o que a Madalena fez. Ela virou um espelho do corpo. Mas, de alguma forma, me vem também essa coisa da espiral. Em algum momento você está pronto para Sim, claro. né? Porque não é aquela coisa linear só, né? Com a quantidade que eu vou poder. Não, nada. Né? Absolutamente Mas nada. você sabe, Maria, que eu acho que assim, se eu estou entendendo, tem muitas camadas nessa espiral que a gente continua na lei do espelho. Isso. Só que a gente está na lei do espelho sempre num outro lugar. Né? Dependendo do trabalho, a gente vai poder. E essas espirais têm nome. Primeiro é na reação da sensação, que tem bioquímica. Depois são nas memórias do corpo etérico, que afloram, e você fica louca, né? Aparece uma memória do corpo etérico que se liga com muitas outras, e aí o corpo fica fora de si. Depois são as emoções, sentimentos, pensamentos, vontades e valores. Essa espiral tem 7 voltas. Por isso que no exercício linear a gente faz as 7. E é por isso que a gente conversou também tanto sobre essa coisa das diferentes faces do dragão, porque ele vai, cada um de nós é mais sugável. É daqui, né? O dragão intelectual, que vai apontar para esse racionalismo, né? De ficar falando preso em conceitos e que não recicla, né? Não nega qualquer experiência que vá além do físico. O dragão emocional, que vai falar aí mais dos sentimentos, das sensações, o apego aos bens materiais. Posso dar um pitaco? Agora nós estamos no auge de um dragão dos sentimentos, que é meu corpo, minhas regras. Minhas emoções, minhas regras. O outro que se lasque. Máximo do materialismo.
que não consegue nem abrir para ver que isso não é nem propriamente a sua escolha livre, né, na verdade. E o outro que seria o dragão de vontade, né, que aí vai falar um pouco da preguiça espiritual, quanto que a gente resiste a desenvolver, o desenvolvimento interior, né. É porque essas coisas, e cada um de nós é pego por mais, a gente até fez uma brincadeira, né, a gente é mais sugável por qual tipo de... Qual é o dragãozinho que é mais amigo, né? Que é como esse meu chapa lá. E deve ter hora que é tudo junto. É isso que eu imaginei. Né? Mas tem um que geralmente é mais, por época, mais forte. Né? Porque ele vem para, não é para nos apurrinhar, ele vem trazer uma demanda de purificação daquela área. Então, fica ali em cima, até purificar. É como se fosse um dragão com 3 cabeças, né? Então, tem uma cabecinha. Falou sobre essa turma, né, ali. Mas Poxa, as outras- deixa eu fazer uma pergunta bem rasa. É porque eu acho que eu estou com a habilidade de outra prática, né? Quando uma pessoa está passando por isso, e se ela não tem essa oportunidade de estar com almas que reforcem e trazem essa lembrança, né? E ela é pega por mil e uma situações de espiral e essas interferências emocionais, pensamento, tudo junto, às vezes trava, né? Vem, o que rápido ela pode fazer, assim, de... Ó, Não, é o dragão. Primeiro, rápido, assim, porque pode cair no desespero, na fatalidade mesmo, né? Então, Chegar nesse nível é rezar mesmo, pedir ajuda espiritual. E buscar urgentemente companhia que lembre ela quem ela é. Porque isso não é um deleite, isso é uma condição para crescer no momento atual. Viver com pessoas que nos lembram quem a gente é. Se eu viver só com pessoas que me lembram o dinheiro que eu estou ganhando, eu vou virar isso. É uma opção na Terra, não sei se eu me faço claro, mas viver, escolher a egrégora onde eu quero enraizar minha vida. Sabe aquele ditado, me diga com quem anda que eu vou dizer quem você é? Ela é muito verdadeiro. Então, a gente tem que escolher um ambiente onde a gente cultive aquilo que a gente quer viver. Porque senão a gente vai ser o que a gente está cultivando, mesmo sem querer. E aí vem a dor, né? Porque tem um lado do coração que está pronto e o outro está preso. Então, é a angústia. eu tenho um pouco de preocupação, não sei que palavra poderia usar, mas que a maioria está nesse total, né? Ela está batendo na parede, assim, e está se afetando com tudo, com toda a vida, está no estado de total desespero, mas está achando que é assim que tem que ser. E buscando artifícios rápidos, né? Mas Quem vê nesse argumento alguma coisa da força sucção descendente? Não do que você, como pessoa, esse argumento está no mundo. Que a gente vê lá no The Chosen, era o argumento de Judas o tempo todo. E nem estou falando Judas porque traiu, estou falando outra camada do Judas. O controle mental, né? O negócio de lavar Vou o começar a pé. explicar aí, que é muito interessante. Tem uma cena no The Chosen que a Marta vai lavar os pés de Jesus com a essência mais cara que existe. E ele fica chocado, ferido mortalmente, assim, como se fosse ofensivo para ele. Porque ele controlava as coisas, ele controlava a finança, ele controlava o material. Era ele que provisionava o que todo mundo ia comer durante as viagens. Então, aquele desperdício aos olhos dele, é bem isso que ela está falando, assim. Então, ele não consegue aceitar outra forma. Não consegue aceitar que ela queria mostrar o valor daquele serviço dela através daquele óleo, enfim, que ela... É mais que isso, ela estava fazendo o sacramento da extrema unção da Cristo. Não para qualquer um, né? Alguém na Terra teve pelo coração a percepção disso. Estava acontecendo. Isso salva a humanidade, né? E por outro lado, assim, eu ouvi quando o Mônica falando, eu pensei assim, né? Essa própria preocupação, que é legítima se a gente olhar de um ângulo, já é em si uma sucção. Explica um pouquinho isso aí também. Porque eu sinto que quando a gente se ocupa muito e se mistura muito com tudo isso,
a gente está sofrendo um processo de sucção, né? Que está abrindo espaço para essas nossas aparições, né, do dragão dentro da gente. Então, seja porque eu não confio, não consigo confiar que está tudo certo, que tem uma lei que está acima da gente, seja porque eu me sinto impotente, eu queria ser potente para resolver tudo, né? Seja porque eu acho que eu sou a sabidona que eu sei o caminho. Ou Eu posso acho dar que um tom do que eu senti isso, isso é verdade. Ou seja, porque eu acho que tem uma coisa que é meio injusta, que é o ponto de Judas, que é meio injusta, um monte de gente assim, e poucas pessoas têm acesso a isso, né? Quer dizer, tudo isso são pensamentos de olhar uma situação só com o mental. O mental, ele é cego para compreender coisas cósmicas, ele não entende razões enormes. Então, por trás, inclusive disso, de ter na maioria das pessoas do planeta Terra hoje estão, como você falou, se debatendo com o rabo do dragão e até acham que isso é a vida. Quer dizer, a gente pode achar que isso é injusto, Judas achava, né? Se você olhar com o olhar cósmico, isso é misericórdia, porque eu não posso pedir a uma pessoa que ainda não compreendeu, não se percebeu como espírito, para ela agir como espírito. Seria uma ditadura. Eu tenho que ensinar se ela diz que quer aprender e tolerar quando ela não faz. E se ela diz, quero muito aprender, você fica de olho para ajudar, então ela vê. Você compreende? Porque assim, quem governa o mundo não é a gente. A gente não consegue governar nossas emoções, né? Como é que a gente vai ter o governo do mundo, inclusive, uma visão do que está certo e do que está errado, com base em que visão? Isso já é um pouco de estar com a vida governada pelo mental, que é tão pequeno. Entendeu? E aí isso é o que ela falou, já é um território ótimo para se fixar. Você entende o que eu estou falando? Entende? Entendo. Até a semântica do pré-ocupação. Você se ocupa antes, você já é a sucção, né? Você nem vai se ocupar antes, já está sugado antes. E tem muitos véus, né? Assim, que eu sei que você a gente vai reconhecendo esses véus, né? Não, é injusto. É injusto. Mas Seria frente ao melhor. quê? Mas assim, o que a gente é, né? Não tem- É injusto deixar uma criança brincar? Só brincar? Não, não é injusto, é amoroso. Alguém vai dizer, mas gente, 7 anos da vida, 10 anos da vida, não é que a gente viva 80 na média. 10 anos ela só brincou, tem gente que pensa isso, você começa a acelerar, a alfabetizar com 2 anos, 3 anos. A loucura começa. Gente, hoje em dia existem estudos mostrando a criança que não brinca, não cria. Então é respeito, é amor. A grande massa é criança ainda. Tem que brincar, empurrar, quebrar para ver que quebra, descobrir que quebra, e vai botar que cuidar. Nada assim facilita. Isso é A olhar, programação. mas isso tem um nome, é o olhar ampliado pelo pensar cósmico, que aí envolve não só o que a gente vê na Terra, mas envolve o que a gente chama tecnicamente a biografia noturna, que é tudo o que acontece com o ser humano depois que ele deixa a carne. Acontece um monte de coisa. É muito mais cheio de acontecimentos do que a vida daqui. E tudo isso determina essa vida. O materialismo diz que isso não existe. E não que a gente seja materialista, isso é louco, né, gente? Porque todos nós estamos aqui porque não somos materialistas. Mas o materialismo está entranhado nas nossas vísceras. Então, quando a gente vai olhar questões profundas da vida, mesmo sem querer, a gente olha de uma forma materialista. Que é o quê? Quer controlar, quer determinar. Eu falei, né, assim, é nisso que eu falava de véu, sabe? É nesse que lá vem essa coisa que a boa intenção, um pensamento elevado, ainda assim pode ser um véu, que não me deixa ver tudo, não. Assistiu até aquela cena que ele pede para os discípulos irem com ele e eles adormecem. No monte de também. E tem uma cena que ele
volta pela segunda vez e vê os três dormindo e ele os vê crianças. É verdade. É de um Gosta pequenininho, né? é uma coisa muito. Na primeira vez ele dá um sermão, assim, né? Que eles tinham prometido para acordar. Sim, na segunda ele os vê crianças. E aí não fala do cantinho dele, né? São os tempos deles, né? Isso é o conceito que está por trás disso, é o conceito que a gente usa no exercício linear, que é quando eu vejo a pessoa muito adulterada na minha frente, eu vou olhar a criança dela lá atrás, para poder desativar a minha reação e ativar a compaixão. Interessante. Tem acontecido muito isso comigo, né, Ivani? Eu falei ontem para você, quando eu vejo às vezes algum homem muito bravo, eu olho, mas é espontâneo, eu vejo o menino. Eu tenho imagem do menino, sabe? Porque o homem é muito bravo virou menino, né? Entendeu? A compostura. Isso, nossa, isso muda tudo, né? Quando você vê um menino. É incrível, né? Você falou da oração e aí você fala da preocupação. E algumas vezes comigo, eu falei até viver esses dias. E teve um momento que eu fui muito tomada. E eu não. Uma parte minha falava, ore. A outra parte minha que estava tomada não conseguia. Aí eu acordei de madrugada e disse, por favor, eu não consigo, mas você consegue, ore por mim. E aí, quando ele orou, eu fui voltando, aí eu consegui. Aí eu lembrei de São Miguel, eu lembrei da espada, eu lembrei da verdade, aquilo foi me tomando, eu ajoelhei, orei. E aí tudo acalmou. Então, pelo menos comigo, todas as vezes que a preocupação é muito grande, que eu estou na conexão e que eu oro, teoricamente, o que estava preocupando continua lá. Mas dentro de mim tem uma entrega que eu falo assim, olha, Deus sabe. Porque E você aí eu trouxe fazia. para a cena aquilo que ele diferencia dos animais, que é o ser espiritual. Toda vez que a gente traz para a cena o nosso eu espiritual, tudo modifica, porque o eu espiritual vê o ovo inteiro e pode receber estímulo do ovo inteiro. O que é muito legal no que você está trazendo é assim, e mesmo quando eu não conseguir, eu lembrar que alguém pode fazer ligar para um amigo, pedir para o marido, reza por mim, que eu não vou ter. Isso é o máximo. E o ovo é a nossa. Essa é a nossa vida. Uhum. A gente pensa que é você, tem o fato de você só olhar só do nascimento até a morte, mas quando a gente está na pá virada mesmo, cada um pensa em si na pá virada, a gente está num ponto dessa biografia, preso ali. Nem botou a vida toda. Pensa assim, um ponto e o ovo. Ficou todo em carne, que ele se encarna. Eu chamo ovo para dar terceira dimensão, que é assim que é, né? Ele não é uma linha. Embora ali no papel parece. Mas imagine um ponto e o ovo. O contraste que é isso. Todo lugar onde a gente está fora de si, fazendo qualquer coisa fenomenal, a gente está preso ali no ponto, acorrentado com os pés ali. É chocante isso. É como um estresse no dia. Eu passei por isso tempo por tempo, então tá fresco assim. Um dia com 24 horas, eu me estresso 30 minutos. Ele levei 6 horas remoendo esse estresse. Quer dizer, Se só foi quiser 30 minutos. parar no estresse e dizer assim, Deus misericórdia, imaginando os olhos de Jesus, o coração dele junto do seu coração, passaram aqui. Ou seja, sem ferramentas espirituais, a gente vive no turbilhão. E estar na família espiritual é uma bênção, é um bálsamo na alma. É o luxo da terra. Nossa Senhora, eu estou tão feliz aqui. É diferente, né? Totalmente diferente. E não é que é tudo cor-de-rosa, né? Porque na família espiritual a gente tem que ser corrigido. Ainda tem isso. Mas quando a gente compreende, ai, fica gostoso. E tem um olhar que acolhe. Não precisa estar todo mundo assim, viu? Essa só é a sua vez. De certa forma, com isso, a gente quase que entra na segunda parte do verso, né? Que quando ele fala
percebo também em espírito a força do arcanjo. É quando você se conecta com a força curadora, né? É a força curadora. A gente só fez falar de muitas formas de fazer isso, né? Pedir o marido para rezar, estar com os amigos, tudo. De novo, seus mesmos tem tipos de exemplo, como a gente estava dizendo, como que eu me vejo no dragão, das diversas formas, e como a gente se vê diante do anjo, né? É o que fazer, né? Que é, por exemplo, o prato que você deu e para Você tudo falou tem de um. ver uma imagem, assim, na minha cabeça, eu pensar, foi 2 pratos de balança, e aí pensei assim, podia bem cada um olhar. Aqui, a minha intimidade com o dragão, e aqui a minha intimidade com o Micael. Como é que anda isso? Na prática do dia a dia. Isso é o definitivo. Tamanho de cada prato, né? Definitivo, fazer. Eu tenho praticado, porque senão, gente, é bem objetivo. Se eu não praticar as ferramentas do lado de cá, eu serei o puxadinho do dragão. Não tem jeito. Não tem. É impossível ser E espelho descendente, né? Lúcia, aí vem o que você estava acabando, você disse ainda há pouco, da gente conviver com pessoas assim. Porque, assim, o do prato do dragão, você exagerando, quase que o tempo todo exposto a ele no mundo. Você falou no trabalho, trânsito, na família antiga. na família antiga, eu próprio com as coisas que eu já trago, que já é um pai. Pessoalzinho daqui de dentro, né? Aí, a hora que eu vou para o outro prato, então você tem o quê? Nós temos essa nossa comunidade, eu posso ter meus momentos sozinho, de busca, de oração, de meditação, mais uma ou outra fonte, mas assim, olhando de relance, me parece que é um prato bem menos recheado. Se a gente não tiver uma comunidade, eu não sei como as pessoas sobrevivem. Me lembrou quando Jesus instituiu isso na cruz. Lembrou o quê? Fala de novo, Dani. Lembrou? Me lembrou que Jesus instituiu a família espiritual lá no crucificado, quando ele fala quando ele fala assim, mãe, este é seu filho, filho, este é sua mãe. Porque não são entre Maria, mãe de Jesus, e João, foi o discípulo amado. Então ali foi instituído, não era mãe e filho de sangue, mas era mãe e filho de coração, de espiritual. E aí se institui a família espiritual. Quem vive foi instituído na cruz. É um novo sacramento. Isso me tocou muito. Um aspecto que você colocou assim da balança, né? Do dragão de Micael, né? E assim, eu meio que tinha um conceito assim de brigar com o dragão. Uma memória antiga, vou colocar dessa forma. E hoje aqui eu estou descobrindo assim, me aliar a Micael. Ele tem a espada lá, né? Isso, é exatamente isso. Isso é tão libertador que ele tem a espada. Quanto mais eu me alio a ele, mais a espada dele trabalha com o dragão, né? E eu acho que isso assim muda muito essa perspectiva de como a gente Porque a gente é pequeno, né? a gente e às vezes você já colocou assim que tem coisas que a gente não tem condição de se usar de resolver, né? Nem é para o nosso bico. Aham. Se eu for botar a mãozinha ali, eu vou voltar sem mão. Exatamente. Dragão é caro. E é o desespero que o ego faz a gente ficar, né? Porque a gente quer controlar as coisas, quer dar conta das coisas e não consegue sozinho. E aí, quando não consegue, desespera, vai nesse ponto aí. Lembrar que nós somos humanos, eles são arcanos. Experiência básica. Esse ponto que Carlos falou também dá para fazer um trabalho de aprofundamento bem legal, que é assim, por exemplo, a gente sabe muito mais estratégias para fazer sucessão descendente, porque é a história da humanidade separada até agora, né? Talvez daqui a 4.000 anos todo mundo vai ser perito no outro lado, né? Então, esse outro lado a gente tem que desenvolver, primeiro na compreensão cósmica, depois no sentimento, depois no pensamento. Então, por exemplo, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu faço? Como é que eu trago o Micael? Porque não é ficar rezando no altar. Como é que eu trago o Micael e tudo o que Micael significa para o meu cotidiano?
Por exemplo, começando com isso que Vani trouxe, que foi a instituição do Cristo na cruz, né? Mãe aí teu filho. Então, por exemplo, isso na prática não é só pertencer a uma comunidade, isso já é bastante, mas é assim, qual é o espaço que eu abro para que os princípios renovadores que essa comunidade está cultivando, porque isso uma comunidade, é isso, tem princípios que cultivam, né? E deveriam ser renovadores. Então, o que espaço eu estou abrindo no miudinho da minha vida? Então, por exemplo, na prática, quando eu tenho um problema, eu vou usar as técnicas de pressão que eu aprendi com a bisavó, com a básica, de controle, ou eu vou usar o que a comunidade me cultiva? É nesse nível de prática, entendeu? Que, inclusive, não adianta eu vir para a reunião e, na prática, do miudinho, eu virar minha bisavó. Entendeu? Assim, é eu virar um membro dessa comunidade, de fato, honrar os princípios, né? E como uma coisa muito prática, que agora, inclusive, está na ordem do dia do nosso trabalho enquanto comunidade, você vai ter a oportunidade de ouvir, é assim, por exemplo, normal que os dragões apareçam, né? Faz parte do caminho. Mas não é normal que eu vá ser representante do meu dragão para impactar a minha comunidade. Todo mundo entende o que eu estou falando? Meu dragão apareceu, se eu estou nesse compromisso, minha primeira tarefa é dizer, inclusive para os meus amigos, apareceu o dragão com a cara nova, estou estudando. Alguém mais está sendo atacado por um dragão assim? E aí fazer tudo tem que fazer para pesquisar, dar voz, compreender, e depois trazer o fruto do trabalho para a família. Se for muito pesado, pedir ajuda. Quem já passou por isso pode me ajudar. Sabe, assim, uma comunidade nova, ela é um organismo de cura. Entendeu? Então, porque os dragões, quando não conseguem mais tirar a gente da comunidade, porque a gente já sentiu gosto, começam a querer usar a gente para impactar negativamente a comunidade. Então, os dragões vêm, eu sou tomada por eles, eu ajo dentro do grupo dessa forma. E eu acho que é importante a gente saber. Quando eu faço assim, eu firo algumas fibras do tecido da comunidade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Todos nós, se a gente conseguir, eu vou falar sobre isso na nossa reunião na sexta-feira, para a gente criar esse compromisso. Eu senti o dragão em mim, não é uma coisa ruim, é uma renovação para a comunidade. Olha, um dragão apareceu para a gente cuidar. Meu primeiro compromisso é dizer, olha, apareceu um dragão novo e eu comecei a fazer o trabalho. Tem alguém que já trabalhou isso? Antes de despejar na comunidade o assunto, tomada por isso. Todo mundo entende o que eu estou falando? Se a gente conseguir dar esse passo, eu acho que os dragões vão ter que ficar ali fora olhando a gente. Não vai entrar aqui dentro. Criar esse compromisso feliz, entendeu? Dizendo assim, uau, a gente pode fazer isso, não pode ajudar o outro. Inclusive, saber que quando a gente faz esse exercício aqui, a gente está mais apto para poder fazer fora, né? Quando você estiver diante de outros dragões que não estão comprometidas com isso, né? Que não estão conectadas com essa possibilidade, inclusive, de ver que até onde a gente pode ir, inclusive, né? Não vai chegar em despejar na pessoa. Vai virar, né, os virar- portugueses fazendo colônia, né? Colonizar o pensamento e as emoções. Briga de dragões, né? É um dragão brigando com o outro. O prato de mim caiu na balança cresceu agora. Gente, a gente criar isso como grupo, um compromisso, isso dá um salto tão maravilhoso, né? Isso me lembra como era aquele projeto que você disse que viu na Inglaterra, que era Sônia Maria, ela venceu um dragão. Aí eu tô chegando, aí acesso lá. Esse tema daqui é a Sônia, eu ligo para a Sônia e converso com a Sônia. Isso não é na Inglaterra, não. Eu falo aí, a gente está fazendo internamente, né? Um convite para cada um ser um livro aberto para expor o seu dragão. Isso. Uma coisa, quando a gente está falando desses dragões, boa parte são o que a gente chama de nossa própria sombra. Então, assim, talvez um passo para a gente se preparar que, muito provavelmente, quase todos, eu vivi isso bem forte, assim que eu começo a perceber que eu tenho a sombra, eu já não quero nem olhar, né? Eu já
camuflo e não Uma visualizo. parte, né? Mas tem outro, não tem outro que já dá uma vontade. Ah, não, não, eu digo assim, eu lembro disso, né, desse período, e com o tempo foi dando mais e mais vontade de olhar. Até chegar um ponto que pode parecer estranho, mas de sentir até a alegria de ver a sombra. Aí, danado, embaixo da mesa aqui, escondidinha embaixo da toalha, né? Mais uma. E na medida que a gente for desenvolvendo essa leveza e naturalidade de olhar, né, para a minha própria sombra, que é esse dragão que a gente está falando, né? Aí, quer dizer, consigo olhar para ele, aí dá para, sim, assumir a responsabilidade, buscar essas ferramentas, mas toda vez que ele passa do lado, eu viro para o outro, põe um pano em cima, não quero olhar. Ou seja, se eu não reconheço que eu estou em desequilíbrio, eu não tenho o que fazer. Se eu estou tomada, não tenho o que fazer. Aí na família espiritual, alguém pode te ajudar a enxergar. É para isso que ele se reúne, para todo mundo estar com a cara muito esquisita, outro virar. Eu tomo banho todos os dias. Traz. Só espiritual, né? E é uma liberdade, não é, gente? Poder conviver num ambiente onde você pode falar de tudo, da sua sombra, sem morrer. Gente, isso é o futuro da humanidade. O ego fica quietinho, né? Ele abaixa a cabeça. Ele vai Não adianta. De manhã, as cabecinhas do dragão, que nem você falou, né? Só para aumentar o prato Micael. da prática do Micael, quando vem você está falando da pessoa ter a humildade de falar, nossa, eu sou um dragão, não sei o quê. Mas eu percebo no mundo da comunidade, não como espiritual, mas no dia a dia, a culpa, a vergonha, o julgamento, que vem forte, né? Você fez um ato assim de dragão algumas vezes, e aí eu. Mas de conta que não fez nada. Não, e o peso que vem de fora, né? É muito. Porque falta o quê? O pensar cósmico. Essa comunidade e outras iguais só podem olhar para isso com naturalidade porque compreende o que é até o papel do dragão. Entendeu? Então, eu estou no apoio da comunidade Precisa. e não julgar e não. E se eu sou uma pessoa que ainda não sofro com isso, tá certo eu ficar no meio de lá, de que eu pinto de cor de rosa meu dragão, tá tudo bem. Não tem problema ser assim. Deus não tem pressa, entendeu? Tem ainda bilhões de anos para a gente concluir o processo humano. Tem alguns grupos que vão um pouquinho mais na frente. Agora, se eu sou uma pessoa que estou incomodada disso, eu tenho que procurar uma comunidade. Porque senão eu estou me machucando. Não, a minha pergunta foi, eu entendi, mas a minha pergunta foi, como que a comunidade acolhe uma pessoa que chega com um dragão? Se ela é da comunidade, você da comunidade significa dizer que eu quero crescer. Você tem que colocar para ela, tem que mostrar o espelho para ela. Se ela não é, tem que casar só para ela. Mas eu tô com meu dragão, eu assim, galera, tomar hoje, daqui, tem que ser uma coisa bem suave. Se você não declarou que você quer crescer, porque tem livre-arbítrio, a pessoa tem direito de ser o último que vai rodar. Isso é respeitar o outro ser humano. Se a pessoa disser, eu estou mal, você não pode me ajudar? Tudo que a gente souber. Mas se a pessoa disser, ai, que cansaço, não sei o quê, vai rezar por ela, vai perguntar, você quer alguma ajuda? Ah, não acredito nada disso. Você vai rezar por ela. Não é obrigado a pessoa mudar. Tem liberdade para isso. É livre o tudo. E numa não família espiritual, aumenta o peso. Você já vem de um jeito desequilibrado, o outro vai aumentar o processo, né? E geralmente, quando é muita dor, um desperta. Para buscar ajuda, para melhorar e ajudar o outro a melhorar. Agora, se um desperta e não procura ajuda, aí vira um flagelo. Porque a dor está presente e as substâncias de cura não estão. E a dor deve vir no lugar onde tem recursos para curar a dor e transformar. Não é para ficar sofrendo. Entendeu? Ela vem simplesmente para dizer, oi, estou precisando de ajuda. Aí traz os recursos, aquilo muda e vira sabedoria, aprendizado, a gente ri das maluquices que a gente faz, né? Juntos, etc., né? Dos erros, tudo. Agora, se a dor vem e ela fica perenizada, porque não se busca ajuda, é um flagelo que loucura, que estorna.
a autorresponsabilidade de buscar ajuda. Né? O papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Estamos conversando mais horas. Que bom, né? Que bom, né? Pois é. Mas a gente vai continuar com esse verso, com os nossos amiguinhos. Eles não trabalham daí. Maravilha.